Olá, Lu, seja bem-vinda, Bruna, galera do Espaço Índigo. Depois, se puderem me dar um sinal de positivo se vocês estão me ouvindo bem, eu agradeço, beleza? Aqui também com @Pedro Lazarim, sejam bem-vindos. Depois, se puder me dar um sinal de positivo se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, eu agradeço. Bruna, legal. Greg, show, pessoal. Marley. Legal, pessoal, show. Então vamos chegando. Denise, seja bem-vinda também. Estou bem contente, pessoal. Vamos hoje falar de um tema que eu adoro. Legal. Pessoal, só vou aguardar mais um minutinho, bem rápido mesmo. É só para dar um tempo das pessoas que estão ali no Insta receber a mensagem que nós já vamos começar. E aí nós já começamos. Olha só, minha mãe também presente. Muito bom, pessoal. E para a gente começar, né? Eu tinha feito uma pergunta lá no Instagram e alguns não me responderam. Então, se vocês sentirem vontade de responder aí, talvez seja o momento também, né? O quanto o passado de vocês ainda vive em vocês, né? O quanto o passado de vocês ainda está ativo na vida de vocês hoje. Então, quem puder e quem quiser pode estar comentando ou como vocês lidam com o passado de vocês, tá? Então, quem puder, deixa aí no comentário, vai ajudar bastante. Beleza? A galera tá chegando aí. Nós vamos começando. E eu quero começar falando dessa parte do passado, contando para vocês duas histórias, talvez três, tá? Pra gente refletir um pouco. E assim vai ficar mais fácil a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, tá? Olá, Isaura, seja bem-vinda também. O pessoal do espaço também podem estar participando, mandando mensagem, perguntando, tá? E talvez para quem quiser também, só clica aí na setinha e marque um amigo que talvez possa se beneficiar dessas informações de hoje, tá? Então, só apertar ali na setinha, anota o nome do amigo ou da amiga que ele já vai receber e também ele pode estar talvez entrando nesse momento. Legal? Pessoal, então eu quero contar para vocês duas histórias e que vão resumir um pouco do que nós vamos estar falando hoje, tá? Então, para a gente começar, eu quero contar uma história de um casal de gêmeos, tá? E os dois foram abandonados pelos pais. Logo que nasceram, passou pouco tempo, eles foram abandonados pelos pais e acabaram sendo adotados por uma família, né? E cresceram nessa família. Essa família tem uma empresa até hoje, então esses filhos foram crescendo e começaram a trabalhar nessa empresa, né? E muito interessante, aconteceu conforme esses gêmeos foram chegando à vida adulta. Por quê? A menina se envolveu ali com a família adotiva, começou a trabalhar, começou um relacionamento, casou, tem filhos e está muito feliz. O menino cresceu, se tornou um adulto, muito revoltado, não quer saber de trabalho
tenho muita raiva da família de origem, muita raiva da família atual dele. Olá, Ju, seja bem-vinda também. E aí, eu atendi os dois, por motivos diferentes. E muito interessante o que... Olá, Leda, seja bem-vinda também aí, pessoal do Espaço Índio. E eu vi algo deles muito interessante. Da menina foi... eu entendo muito bem os meus pais adotivos, eu não julgo. Talvez realmente eles não tinham condições de nos criar. E de certa forma eu preciso agradecer, porque os meus pais adotivos são maravilhosos e eu fui muito amada, eu tive uma criação maravilhosa, hoje trabalho em algo que eu amo e tudo mais. Já o homem tem um discurso um pouco diferente, dizendo que odeio a minha família biológica e também odeio a minha família adotiva. Minha família biológica não me ama, me abandonaram, não, eles não me, realmente eles me jogaram. Então eu quero que vocês percebam o seguinte, como esses dois perceberam o mundo deles naquele momento. Entende? Ou seja, o quanto o passado deles ainda está refletindo no momento atual. Entende? E por que será que essa garota ela tem uma percepção e o garoto tem uma outra percepção? Né? E percebem o quanto o passado deles, né, o quanto esse abandono, que talvez foi uma marca para os dois, atrapalha, mas também impulsiona. Talvez pro rapaz, para esse homem, é algo que está dificultando a vida dele de seguir em frente. Agora, para menina, para mulher, talvez foi essa dor lá quando ela era bebê, foi algo que impulsionou ela para ser aquilo que ela é hoje. Então é isso que nós vamos estar falando hoje. Perceba um pouco isso. Agora eu quero trazer uma outra história, num outro contexto totalmente diferente, tá? Um atleta. Imagine um atleta que está em um campeonato top, que essa pessoa nos treinos e nos campeonatos preparatórios para aquele campeonato dele, ele estava indo bem e era basicamente para ele ser campeão. E aí, então ele vai fazendo as coisas, ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom, e foi chegar um determinado momento daquele campeonato, ele começou a entrar em um... O pessoal tá travando, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Se vocês puderem depois só me dizer se tá indo bem. Tá? Marley, agradeço o comentário. Veja se já está voltando, tá? Se estiver travando, me avisa. Tudo ok aqui, legal. Show. Então assim, pessoal, então imagine que foi chegando em um determinado momento desse campeonato, que era o top que ele estava precisando, ele começou a duvidar da capacidade dele. Por quê? Porque lá na história do passado dele, ele teve uma relação muito complicada com o pai, e o pai sempre minando que ele não sabia fazer nada, que ele não sabia fazer nada, ou que ele não fazia nada bem feito e tudo mais. E quando ele chegou numa pressão, ele começou a duvidar da própria capacidade. Ele não lembrou do pai naquele momento, mas o corpo lembrou de uma sensação. E aí o que aconteceu? Era um jogador de tênis, tá? Então,
movimentos que ele fazia com muita tranquilidade nos treinos e nos campeonatos que ele não tinha muita pressão, ele foi muito bem. À medida que começou a ter uma pressão, ele começou a duvidar da própria capacidade e aí ele começou a errar tudo. Consequentemente, ele perdeu o campeonato. Percebam o quanto o passado desse rapaz dificultou ou impulsionou ele para o que ele está vivendo hoje. Vocês conseguem perceber? Com essas duas histórias, comecem a perceber o quanto o nosso passado influencia na nossa vida. Né? Comecem a pensar na vida de vocês hoje o que está mais vivo. Será que é um sentimento? Será que são pensamentos compulsivos assim? Que tipo de pensamento você fica pensando diariamente? Ou será que tem uma emoção viva, né? Que talvez quase todo dia você sente? Comece a se questionar. Isso é muito importante. E vocês vão entender isso, como que isso funciona e o quanto isso é trabalhoso quando a gente está vivendo uma rotina sem que a gente pare para pensar. Tá ok? Então, olha só. Caminhem comigo. Eu preciso que vocês estejam bem atentos agora. Tá? Imaginem que em um determinado momento da vida eu tenha vivenciado uma situação muito difícil. Vou imaginar que eu cheguei em casa há 10 anos atrás e eu peguei a minha namorada com outro cara. E que aquilo foi extremamente marcante, impactante. Foi um impacto muito forte. Naquele momento exato, o meu cérebro ativa todos os 5 sinais sensoriais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Tá? Naquele momento, esses 5 sentidos eles vão captar tudo do meu ambiente. Tá? Tudo. Nesse momento e nos próximos dias, uma série de rede neural no meu cérebro vai começar a ter uma série de estímulos ali. E vai estar totalmente ativo. E aí, conforme meu cérebro ativa aquela rede neural, meu cérebro começa a produzir uma substância. Seja neurotransmissores, e daí vai começar a liberar alguns hormônios, e dali eu vou criar uma emoção. E vamos imaginar que o que veio para mim foi uma sensação de raiva. Tá? Tudo bem até aqui? Aí vamos lá. Criei uma sensação de raiva. Vamos dizer que até uma semana, vivenciando aquela raiva, aquilo é apenas humor. Tá ok? Então talvez eu vou ficar mal-humorado. Simplesmente isso. À medida que isso vai de uma semana até alguns meses, isso se torna um temperamento. Então, ou seja, alguns estímulos podem me deixar muito raivoso. Tá ok? Agora, se eu fico ainda vivendo essa raiva, lembrando desse momento, e eu fico ruim até mais ou menos um ano, ou mais que um ano, isso se torna um traço da minha personalidade. Nesse momento, principalmente depois de 6 meses vivendo algo assim, recorrente, acontece algo muito interessante. Por quê? Imagine que eu penso nisso, isso me traz uma emoção e essa emoção reage no meu corpo.
E eu fico fazendo isso diariamente, diariamente, diariamente. Quando isso chega a mais de 6 meses, isso se tornou um traço de personalidade, como se fosse um hábito. E um hábito é quando o meu corpo sabe mais dessa sensação do que minha própria mente. Eu vou abrir apenas um parênteses só para vocês identificarem, porque provavelmente isso já aconteceu com vocês. Vocês já chegaram, às vezes, seja no banco, ou vocês vão pagar alguma conta do cartão, aí vocês colocam o cartão e aí pede a senha, e na hora vocês não conseguem lembrar qual é a senha. Mas aí na hora que vocês olham pro número ali, mesmo sem saber, vocês apertam o número ali e aí que vocês lembram. Isso é porque vocês já repetiram manualmente tantas e tantas vezes que o nosso corpo sabe mais dessa informação do que a nossa mente. Isso é um hábito. Entende? Então, à medida que essa raiva daquele evento se tornou um hábito para o meu corpo, então é um traço de personalidade. Aí são aquelas pessoas que acreditam ser muito nervosos ou raivosos. São aquelas pessoas que passaram muitos anos vivendo a sensação de insegurança e dizem que eu sou inseguro. São as pessoas que viveram anos sentindo medo e que vão dizer que talvez eu sou medroso. Né? Então, se tornou ali um hábito. O meu corpo, a minha mente, a minha emoção estão sintonizados com essa mesma emoção. E aí vai acontecer algo muito interessante, né? Porque eu vou vivendo isso diariamente. Aí eu fico dentro de uma rotina onde eu penso sobre algo aleatório, isso me dá uma sensação de raiva, meu corpo sente essa raiva, vai fazer com que eu pense mais sobre algo que vai me trazer raiva e eu vou ficar alimentando isso durante dias, semanas, meses, anos a fio. Entende? E não necessariamente lembrando do evento. Porque imagina, 1 ano depois, ou 10, 20 anos depois de um evento, eu não vou lembrar mais daquilo. Mas o meu corpo vai estar com as informações sensoriais. Conseguem perceber o quanto uma situação lá de trás, um trauma, ou uma série de informações ambientais me levam hoje a talvez ser raivoso, ser medroso, ser inseguro, ser frustrado, ou ficar me culpando por tudo que eu faço? Conseguem perceber o quanto o nosso passado pode estar dificultando o nosso presente hoje? Então, quero que vocês reflitam. Será que tem algum sentimento que realmente eu vivo diariamente? Porque, tirando esse evento, essa situação nesse momento agora, que a gente saiu um pouco da nossa rotina, mas se a gente pensar na nossa rotina normalmente, o que acontece? Né? Às vezes a gente faz as mesmas coisas, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. A gente não faz nada novo. Né? E quando a gente está dentro de uma rotina, o que acontece com o nosso cérebro? Ele desliga. A gente vive dentro de apenas um inconsciente, de algo que eu aprendi lá atrás. Então, percebam e se questionem. O quanto, vamos dizer assim, ano passado, que talvez vocês estivessem vivendo dentro de uma rotina, o quão rápido o ano passou. Ou quão rápido alguns meses passaram na vida de vocês. E por que isso acontece? Porque provavelmente o cérebro de vocês estava desligados. Vocês estavam apenas vivendo mais do mesmo, mais da mesma rotina, dos mesmos pensamentos, das mesmas emoções, das mesmas ações. Entende?
Agora, vamos pensar o caso daquela menina que viveu a mesma coisa que o irmão dela. O que aconteceu com ela? Né? Ela conseguiu honrar os pais biológicos, honrar os pais adotivos e, acima de tudo, ela deu um bom lugar para o passado dela. Então é algo que talvez deixou até uma marca lá atrás nela. Porém, a percepção dela fez com que ela criasse uma nova realidade. E isso todos nós podemos fazer. Entende? Agora imagina aquela mesma situação. Eu, há 10 anos atrás, peguei a minha namorada com um outro homem. Fiquei com muita raiva. Vamos pegar a mesma história. Então, eu tenho que viver essa raiva, porque seria totalmente incoerente eu falar, não, eu não estou vivendo raiva, deixa eu excluir essa raiva. De maneira nenhuma. Ela faz parte, né? Então, eu posso passar um tempo ali, um humor, ser um mal-humorado ou nervoso durante um tempo, e até mesmo um temperamento, né? Alguns meses vivenciando essa raiva, certo? Porém, à medida que eu entendo que eu já posso vivenciar aquele luto e eu posso deixar morrer essa parte do meu passado, eu posso ressignificar esse meu passado, então eu estou pronto para olhar para o meu presente e me direcionar para o meu futuro. Entende? Então, dentro da constelação, a gente fala muito sobre deixar morrer algo do meu passado. Ou deixar morrer o ontem para viver inteiramente o hoje. Entende? Porque faz parte do ciclo da vida o morrer. Entende? Faz parte da vida morrer. Se vocês pegarem na natureza, alguns animais vão se alimentar de plantas e vão matar algumas plantas. E vai dar lugar para essa vida. Alguns animais vão matar outros animais para conseguir sobreviver. Entende? E se a gente trouxer para a nossa realidade, o próprio ciclo da vida, eu preciso morrer, eu preciso que a minha criança morra para o meu adolescente, para que o meu adolescente nasça. Eu preciso que o meu adolescente morra para que o meu adulto nasça. Entende? E no adulto tem mais um monte de situações, né? O adulto sozinho, o adulto como casal, né? Vamos pegar isso como evoluções. O adulto como casal, mas agora também pai e mãe, né? Olha só quero ver um comentário aqui. Passei por isso, foi horrível. Fiz a constelação e saí do automático. Muito bem, Elo, né? Perfeito, e é bem por aí mesmo. À medida que a gente olha para a situação, entende o que está me travando, ou o que está me fazendo ainda sentir tudo isso, a gente tem a possibilidade de sair daquela situação automática. Muito bem, eu agradeço muito pelo comentário aí. E aí, então seguindo a nossa linha, percebam isso, né? Percebam o quanto a gente está preso e o quanto a gente pode realmente se beneficiar também de coisas do nosso passado. Me perdi um pouquinho aqui na minha linha de raciocínio, mas vamos seguindo. Então, à medida que eu tenho pelo menos eu consigo me observar, tá? Eu consigo me observar e
e percebo ainda o que está vivo em mim do meu passado, eu sou capaz ainda de fazer morrer. Eu consigo deixar isso no passado. À medida que eu deixei isso já no automático, eu não consigo observar que isso ainda está vivo em mim. Então isso vai ficando dia após dia. Então, entendem que eu preciso dar lugar na minha vida, eu preciso abrir espaço na minha vida para que algo novo entre. E para eu dar espaço para algo na minha vida, eu preciso que algo parta. Eu preciso que algo vá embora. Entende? Então, tem um monte de situações do nosso passado que eu armazenei daquela forma que eu falei, de vários, de várias conexões sinápticas ali, de emoções, de padrões, de comportamento, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Aquilo serviu lá no passado. Ou às vezes nem serviu no passado. Entende? E que se tornou um hábito, um comportamento que não me leva a lugar nenhum. Então, à medida que eu começo a me observar, eu começo a perceber como a minha realidade hoje se mostra para mim. Às vezes eu vou pensar assim, caramba, eu sou muito inseguro. Mas será que eu sou inseguro? Ou será que essa insegurança está vindo de algo do passado? Meu, eu tenho medo de errar horrível, assim, então eu prefiro ficar do jeito que eu tô aqui, que me traz uma tranquilidade. Será que eu sou assim? Ou será que isso é um trilho, um traço do meu passado? Entende? Então percebam o quanto a gente está disposto a abrir mão de algo que a gente está vestindo para dar espaço para algo novo. Não é verdade? E aí, trazendo apenas finalizar essa reflexão sobre a vida e a morte, vocês percebem que a morte faz parte da vida. A vida é extremamente grande. E a morte, ela é uma parte da vida. Entende? Então, quanto mais sintonizado a gente está com a vida, maior a gente também está sintonizado com a morte. E a gente pode deixar que partes ou situações da nossa vida vão embora. Então, muitas vezes, muitos exercícios que a gente faz é olhar para uma situação ou olhar que seja apenas para uma emoção, para um comportamento que eu tenho, acolher e me despedir, deixar isso no passado. E pode parecer que eu estou dizendo que é algo simples, não é tão simples. Mas à medida que nós estamos dispostos a fazer isso, é possível. Tá? Só quero ler também mais um comentário aqui, né? Existe um tempo normal para viver certo sentimento relacionado a um episódio que aconteceu com a gente? Se sim, sei que depende de cada um, mas qual tempo seria mais ou menos? Eu vou tentar lembrar do seu nome de novo. É Raquel, né? Você já me falou várias vezes e eu esqueci. Depois só me deixa aí no comentário, tá? Então, não existe um tempo muito claro, tá? Mas eu vou trazer algo que eu tenho estudado, que é principalmente sobre o luto, tá? O luto, ele vem seja porque uma pessoa morreu, ou seja porque eu terminei um relacionamento, né? O luto faz parte da mesma coisa. Então, a literatura que eu leio diz que a gente demora mais ou menos 6 meses
para vivenciar o luto por completo, passando por todas as fases, né? Mas é mais ou menos 6 meses. Então, porém, não tem muito certo porque vai depender muito da situação, né? Pode ser que seja uma situação lá da sua infância. Não tem como a gente a trazer isso para uma criança, por exemplo. Muitas vezes a criança vai vivenciar, a gente nem sabe, depois a gente vai ver o reflexo disso só lá na frente. Mas para o adulto, o adulto é capaz de se moldar, de se ressignificar, né? Então, se a gente pensar em um caminho, quando a gente vive uma situação impactante, é a gente começar, primeiramente, acolhendo o que eu estou sentindo, de maneira nenhuma negar o que eu estou sentindo, mas acolher. Olha, sim, eu estou com medo, ou sim, eu estou com raiva, ou sim, eu estou triste, ou enfim, tô me sentindo culpado e tudo mais. Ok, entende? E aí eu permito, ou me permito, sentir tudo o que aquele evento ou o que aquela emoção está me trazendo de informação. E conforme eu me permito vivenciar tudo o que isso está me trazendo, então depois eu sou capaz de eliminar. Quanto mais eu nego essa sensação, eu não me permito vivenciar o medo, a raiva, a tristeza, a felicidade e tudo mais, mais tempo isso dura para nós. Né? Então é mais fácil isso se tornar um traço de personalidade em mim enquanto eu não me permito sentir. Eu nego essa sensação para mim. Entende? Ou eu fico apenas alimentando a minha raiva, o meu medo e tudo mais, né? Então, só respondendo para Raquel, não tem um tempo muito certo, mas estou te dizendo um tempo ligado ao luto, tá? Que gira em torno de 6 meses, tá? Olha só, eu levei quase 30 anos para conseguir sair do antigo para aceitar o novo. Elô, eu falo assim que nunca é tarde para a gente mudar, né? Nunca é tarde para a gente observar um padrão e mudá-lo. Nunca, nunca é tarde. E a gente tem que olhar isso até como. Vou te dizer algo, Elô, do fundo do meu coração. É, é extremamente gratificante ler isso que você está trazendo. Porque algo que levou 30 anos e você conseguiu mudar, é porque você teve muita dedicação, você teve muita perseverança e você se motivou para fazer tudo isso. Então é muito bonito o que você fez, tá? Então, se você realmente saiu desse antigo para ir para o novo, perfeito. Então não importa o tempo ou a idade que nós temos, é importante a gente realmente mudar. E eu quero trazer um dos pontos, tá? Que levam a gente a fazer uma mudança, que levam a gente a deixar algo morrer dentro de nós, para a gente abrir algo novo. E eu gostaria de descrever isso lendo um pequeno texto do Bert Hellinger sobre decisão, tá ok? Então, nesse momento, foquem, estejam bem presentes, tá? Para que vocês realmente entendam o que eu vou estar lendo. É desse livro, eu não sei se vai dar para ler, talvez vai aparecer o contrário, mas chama Pensamentos a Caminho, do Bert Hellinger, tá? Então, olha só. Decisão significa agora. O que a precedeu era ainda ponderação ou revisão e a espera da oportunidade, do momento adequado. Decisão significa agir sem perguntar, sem resposta, sem hesitação, com todas as consequências. A decisão encerra algo do passado
e põe em movimento o futuro. Às vezes, é como uma tempestade que sacode das árvores as folhas secas, mas logo amaina, quando se afasta o que lhe impedia a passagem, então o sol volta a brilhar. Isso é uma decisão. Vocês conseguem perceber que para a gente deixar algo morrer, para a gente mudar algo do nosso passado, para a gente mudar a realidade que a gente vive, o primeiro ponto precisa vir uma decisão. E uma decisão como essa que eu li é uma decisão sem controle. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu estou decidido a mudar o meu hábito de vida. Mas se eu estou controlando os meus hábitos, se eu estou controlando a minha decisão, querendo assim, olha, amanhã eu vou vivenciar isso, depois de amanhã eu vou vivenciar isso, eu estou apenas querendo que as coisas aconteçam no meu ritmo, da minha forma. E muitas vezes uma decisão, como vocês podem ver, não tem uma resposta certa, não tem um tempo certo. Tem apenas, eu apenas me entrego, me dedico para fazer a mudança necessária. Entende? O quanto é rico a gente se entregar para algo que faz sentido para cada um. A decisão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da decisão é uma motivação. Porque não adianta eu decidir algo em que eu não tenho nenhuma motivação. Entende? E depois da motivação é persistência, determinação. Né? Porque a gente tem duas formas da gente mudar e aprender. Uma forma é por repetição, que é o mais comum da gente aprender. É repetição, 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 repetição. A gente aprendeu isso na escola o tempo todo. A gente aprendeu isso quando a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a falar, só repetições. Então a gente vai aprendendo, vai assimilando, isso vai fazendo parte de mim. A segunda forma da gente aprender é por impacto. Entende? Então, sozinho é muito difícil a gente fazer isso como um impacto. Mas o porquê que tantas pessoas mudam quando fazem um treinamento, por exemplo? Né? Porque tem impacto. Pum! Aquilo faz com que a pessoa aprenda algo muito rápido. Né? O trauma emocional, ele é muito rápido. E por isso que a gente assimila e a gente acaba vivendo isso de uma maneira muito automática. Tá? Tem só mais um comentário aqui. Obrigada, perguntei porque eu tenho dificuldade em deixar no passado algo que vivi e não foi legal. E quero muito mudar isso. É bem possível. É bem possível. Eu nem ia fazer isso hoje, mas quero deixar para vocês um convite, tá? Já que a gente tá falando de passado e de algo para nos impulsionar, o quanto é importante a gente ter ferramentas, né? Isso pode vir de alguma terapia, né? Que vocês podem estar buscando. E eu quero convidar vocês, eu comecei esse mês um desafio, né? Pelo WhatsApp, e agora em julho vai ter esse desafio novamente, tá? Então, para quem quiser fazer parte desse desafio, pode estar mandando, eu vou estar para o pessoal do Espaço Índigo, pode estar mandando mensagem no WhatsApp do Espaço Índigo, e para o pessoal aqui, vocês podem estar mandando no meu WhatsApp pessoal, eu vou estar deixando aqui para vocês. Tá? Então vocês podem estar mandando ali no WhatsApp para confirmar. E aí, quero deixar algo bem importante para vocês sobre a PNL, tá? Tem algo que às vezes a gente está um pouco preso e a gente não sabe muitas vezes como lidar. Pegando bem isso, passado e futuro.
Às vezes eu quero mudar e eu estou me estimulando de uma maneira errada, tá? Eu estou me estimulando de uma maneira totalmente errada. Então, existem pessoas que pensam em um foco, eu quero chegar aqui. E aquilo motiva muito a pessoa. E aquilo é o suficiente para ela mudar hábitos, mudar pensamento, mudar emoção e seguir naquela direção. Mas existem outras pessoas que para chegar naquele objetivo, eu preciso, o que me motiva é o medo de falhar, é o medo de tudo que eu vou perder se eu não chegar naquele lugar. Então, percebam qual é a fonte de motivação de vocês. É olhando para o objetivo ou olhando para tudo que eu vou perder se eu não alcançar o meu objetivo. As duas formas vão chegar no mesmo lugar. E eu preciso me conhecer como meu cérebro caminha. Como meu cérebro anda. É na opção 1 ou na opção 2? E aí eu posso começar a me motivar. Percebe? Então, eu gostaria de propor para vocês um exercício, tá? E depois desse exercício, eu vou deixar um tempo para quem quiser ainda perguntar algo sobre o passado, compartilhar algo, né, pessoal de vocês. Mas eu quero sugerir que a gente faça esse exercício nesse momento, tá ok? Então, independente de onde vocês estiverem agora, imaginem, vocês podem fazer isso com os olhos abertos, com os olhos fechados, não importa, tá? Mas imagine que vocês nesse momento olham para o passado de vocês. Comecem a focar em momentos que foram muito impactantes. Comecem a focar em momentos que foram muito impactantes, que trouxeram forte emoção na vida de vocês. E comece a perceber, foque em um, tá? Foque em um. Algo que foi muito forte. E não importa qual tempo foi, mas lá do seu passado. Comece a perceber se isso refletiu anos depois na sua vida. E comece a perceber se isso de alguma forma ainda reflete na sua vida. Não necessariamente com a mesma emoção, mas às vezes com comportamento ou com pensamento. Tá? Percebam isso. E olhem para trás e verifiquem se vocês conseguiriam nesse momento deixar lá. Olhar e perceber que quem vivenciou aquela situação não é você adulto. Foi você adolescente ou foi você criança. E naquele momento você não tinha ferramentas para lidar com aquela situação. Mas hoje, como adulto, você pode. Então olhe para aquele lugar, olhe para aquele evento e verifique se você pode se despedir. Verifique se você pode deixar lá. E se você conseguir, saia desse lugar e volte para o atual lugar onde você está.
esse é um exercício que vocês podem fazer para tudo o que pesa na vida de vocês. Observando quem é que vivenciou o trauma e como eu posso deixar lá atrás. Para quem achar muito difícil fazer sozinho, mas que lembra de eventos como esse que vocês lembraram, vocês podem escrever cartas. Vocês podem pegar e escrever uma carta para aquela situação. Sabe? Escrevendo tudo o que vocês sentem em relação àquele evento. E depois que escreverem a carta, queimem a carta. Então, eu quero compartilhar com vocês, mas já quero deixar aberto para quem quiser perguntar e fazer comentário, essa é a hora, tá? Mandem aí. Eu quero trazer para vocês uma experiência pessoal de algo que refletiu muito na minha vida. E ainda de vez em quando eu observo alguns comportamentos decorrentes daquela situação. Tá? Na minha adolescência, eu tinha um padrão meio que de liderança, assim. Eu sempre estava à frente de tudo. De gincana, Então, sempre... qualquer coisa que acontecia, eu estava sempre tomando a frente. E isso trouxe também algumas consequências. Consequências essas que alguns colegas da escola teve um período de bullying e querendo me bater na escola. E foi um momento de muito medo. E que eu dei um passo para trás. Porque eu percebi que estar na frente dos holofotes poderia ser perigoso. E isso aconteceu no meu segundo ano do ensino médio. E quando eu faço uma retrospectiva, eu observo o quanto depois do segundo ano, tanto o terceirão, cursinho, faculdade, o quanto eu dei um passo para trás. O quanto eu deixei a minha essência de liderança, deixei que outros me liderassem. Porque isso para mim era seguro. Entende? E deu muito trabalho para eu começar a, por exemplo, ser responsável pela minha própria vida. Porque é quase como se eu estivesse procurando alguém para me liderar. Então, demandou um grande esforço para conseguir compreender qual era a causa disso. E conseguir perceber que naquele momento eu não tinha condições de lidar com aquela situação. Mas que hoje, como adulto, eu poderia lidar com aquela situação facilmente. Então, quando eu consegui deixar essa situação lá atrás, mas também consegui deixar as emoções que isso me trouxe, que eu consegui deixar os comportamentos e os pensamentos que isso me gerou, as mudanças começaram a acontecer. Então, para que o meu passado me impulsione para o meu presente ou para o meu futuro, eu tenho que muitas vezes ressignificar o que eu vivenciei lá atrás. Aquilo tem que se tornar uma motivação para eu ser uma pessoa melhor. Eu lembro de ouvir um autor que foi quem desenvolveu a comunicação não violenta, que se chama Marshall Rosenberg. Eu já te respondo, Cléia. Só quero completar aqui, senão eu vou me perder. E o Marshall Rosenberg, ele é um
ele era, né, que ele já faleceu, judeu. E ele estava morando nos Estados Unidos. E aí quando chegou lá, ele se deparou com, a, com muito preconceito por ser judeu. E aí, inclusive, em vários e vários dias na escola, ele apanhou de outros grupos dentro da escola. E isso, olha que interessante, isso o motivou a entender qual a origem da violência no mundo. Isso foi a motivação, foi isso que impulsionou ele a entender que a própria comunicação era o grande causador da violência. Então foi a partir desses eventos que o motivaram a fazer e desenvolver toda a comunicação não violenta. Eu sou apaixonado por esse método. Sensacional. Então percebe o quanto eu posso tirar do meu passado algo que vai me impulsionar para o meu futuro. Eu posso, por exemplo, o quanto eu posso tirar dessa situação que também foi algo de violência para eu poder tirar isso com uma motivação, quem sabe fazer um trabalho em escolas contra o bullying, né? O quanto eu posso usar hoje que eu estou treinando a comunicação não violenta também nas escolas, com os professores, com os pais, entende? Eu posso usar isso do meu passado que antes me segurou para algo que pode me impulsionar, pode servir para uma missão da minha própria vida. Entende? Então, olhar para o trauma que me impacta até hoje é também uma oportunidade que pode ser um trabalho para mim no futuro. Pode me impulsionar. Tá ok? Olha só. E quando o trauma acontece quando adulto? Então, Cléia, eu considero o trauma quando acontece quando adulto um pouco mais fácil, porém vai depender muito de qual a bagagem que você tem do seu passado. Entende? Por quê? Às vezes você vivenciou o trauma sim quando adulto, né? Um assalto, por exemplo. Mas dependendo da base que você tem, você vai encarar aquele assalto com medo, depois você vai aprender a lidar com aquilo. Entende? Agora, dependendo qual foi o seu ambiente no seu passado, talvez você nunca mais vai saber lidar com essa situação. Entende? Mas, de qualquer forma, lidar com o trauma é eu entender o que aconteceu comigo e ressignificar. Muitas vezes, quando a gente vivencia um trauma emocional, a gente entra num lugar de vítima. A gente coloca uma roupa de vítima, porque a gente aprendeu isso lá no passado. E aí, se eu vestir essa roupa de vítima, é muito difícil eu sair. Agora, à medida que eu começo a me responsabilizar uma parte também por ter vivenciado isso, eu tenho capacidade de sair. Porque somente com a minha força eu consigo sair da situação que eu tô. Entende? Isso é muito importante. Verifica se faz sentido, tá, Cléia? Porque traumas são coisas bem complicadas, mas que todos nós podemos nos liberar disso. Tá ok? E às vezes, tá? Lembra que eu falei que quando a gente vivencia um trauma, tem então várias partes de neurônio de várias regiões do cérebro começam a se conectar. Eu capto todas as informações visual, auditiva, sinestésica, tudo mais, pum, e aquilo se torna uma emoção. Então, é essa emoção que é marcada no meu corpo e eu posso ter uma reação, seja de doença, tá?
seja de uma alteração mesmo comportamental. É essa emoção. E não muitas vezes o evento. Então eu posso até voltar para o evento e trabalhar o evento. Mas o principal ponto é trabalhar a emoção. Entende? Porque é isso que trouxe a marca. E não o evento. Porque o evento eu posso perceber ele de diversas formas. Mas o que marcou foi a emoção. Então, quando eu consigo trabalhar a emoção e as consequências que isso me trouxe, eu consigo superar. O evento talvez não importe. Para muitas terapias e muitas que eu faço, eu volto até o evento, facilita um pouco a pessoa entender. Mas o que cura é quando ela se sintoniza com a emoção. E muitas vezes a pessoa não lembra do evento, mas ela consegue se sintonizar com a emoção. E aí que a mudança acontece, que vira chave e curas sensacionais acontecem. Eu me lembro, e esse cara foi algo muito engraçado, que ele tinha uma baita de uma intolerância à lactose, né? E ele veio muito cético, né? Veio muito cético para fazer a sessão. E a gente fez, né? E eu levei ele no evento. E ali ele sentiu um medo muito grande de uma situação que ele tinha vivenciado lá atrás. Ou seja, ele voltou, mas ele voltou aqui. Ele não voltou só aqui. À medida que ele vivenciou esse processo, estimulei ele foi embora, falei para ele voltar depois. E quando ele voltou, ele me contou assim, cara, eu saí daqui crente que eu tinha gastado dinheiro à toa. E aí, eu só sugeri para ele ficar 30 dias ainda sem comer nada de derivado de leite e depois eu falei para ele começar a voltar. E falei para ele voltar depois de 60 dias. Então, ele teve 30 dias onde ele começou a inserir e ele não estava tendo reação. Aí um dia ele quis fazer teste, mas ele falou assim, deixa eu ver se esse negócio funcionou. Então ele foi, comeu pizza, comeu mais um monte de coisa, comeu sorvete, tudo que tinha traço de lactose, ele comeu naquele dia e ele não teve reação nenhuma. Ali ele percebeu que ele estava curado. E aí quando ele voltou, ele me contou tudo isso que ele fez e foi bem engraçado na segunda sessão. E simplesmente aconteceu. Por quê? Porque ele entrou aqui. E ele entendeu que aquilo tinha deixado uma marca. E à medida que ele mudou, porque aquilo não fazia mais sentido, ele deixou que aquilo morresse, o corpo dele não precisava mais reagir da mesma forma. Entende? Então quando a gente fala de passado, não é apenas um comportamento, mas pode ser a cura também de muitas doenças. Pode ser a cura de um relacionamento amoroso. Pode ser a cura de uma situação financeira, de um trabalho ou do que for. Então, a gente pode trabalhar muita coisa olhando para o nosso passado. Tá ok? Se alguém ainda quiser deixar algo de comentário, de perguntas, tá? Eu estou muito contente de ter trazido esse assunto e quero realmente convidar vocês, para quem quiser, a partir de julho, né, nós vamos fazer o desafio, que são 3 semanas que eu vou estar publicando vídeos num grupo do WhatsApp. A gente vai estar trocando ideias. Eu vou estar passando uma série de ferramentas para que vocês possam abandonar coisas do passado e criar uma nova realidade. Então, para quem quiser, depois pode estar mandando no WhatsApp, tanto do meu pessoal ou do WhatsApp do Espaço Índico. Já vai acabar. Então, pessoal, até a próxima live. Nós temos apenas alguns segundos. Tchau, tchau.